Olá, uma excelente noite para vocês. Agradeço aqui a presença, a companhia adorável de vocês. Convido aqui o Gustavo, bem ensanguentado. Convido aqui também a Lua, que vai partilhar desses minutos finais, uma pequena conversa. Então, a gente está muito feliz por este momento. Obrigado por acompanhar a gente até esse momento. Foi um processo de 2 meses de trabalho. Ensaiamos 2 vezes por semana, cada um da sua casa, né? Só tivemos contato físico quando a gente foi entregar este figurino. Agora a gente trouxe um convidado, o Daniel, ele já chegou aqui, já está se ajeitando. Ele vai compartilhar um pouco das suas impressões da peça, vai colocar também os nossos atores, os nossos atuantes aqui na Berlinda com suas questões, tá bom? Daniel, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, André, tudo bom? Tava ouvindo aqui o Thiago falando que eu vou colocar alguém na Berlinda. Eu, na verdade, só tenho elogio. Não vou falar muito, não, mas assim, eu achei um breve feedback, que eu sei que vocês querem o retorno do público. Eu estava, quando começou a peça, eu estava numa aula, minha esposa estava assistindo a peça do lado, e eu estava assim, no final da aula, né? Aí eu só vendo minha esposa assim, pô, tá muito legal. Então, assim, realmente, eu acho que foi realmente maravilhoso. Eu não tenho crítica alguma, eu acho que só elogios, sinceramente. Muito obrigado. Eu gostei demais da proposta do Macbeth como um ensaio, um ensaio sobre o desejo. Eu não sei, aí também é legal ouvir um pouco a impressão dos atores, né? Mas a peça do Macbeth, né, ela tem essa coisa da cobiça como um grande tema que perpassa o negócio, né? A minha esposa comentou assim, nossa, o Macbeth, ele tinha mente fraca, né? Ela falando, brincando assim. Porque veja, chama muito a atenção, parabenizo eu e o Gustavo também por esse grande papel, né? De que ele vai enlouquecendo ao longo da peça, né? Aí eu até queria levantar um pouco a bola para o Gustavo falar, porque é legal saber a impressão do ator, né? Mas quando você estava pensando o Macbeth, encarnando o Macbeth, você, assim, se perguntou porque aos poucos ele foi enlouquecendo? Porque na atuação transparece que ele vai enlouquecendo, tem várias falas e momentos onde parece realmente que a loucura vai tomando conta dele. Você relaciona isso a essa cobiça, a esse desejo? Você notou momentos assim onde ele visivelmente vai enlouquecendo? Pela sua atuação mesmo, você deixava transparecer isso em alguns momentos. O que você achou? Olha um pouco pra gente aí, o protagonista. Pergunta extremamente pertinente, né? Eu acho que a construção desse personagem, ela passou por várias facetas, né? Várias possibilidades. A Lua e eu, acho que passamos 2 meses inteiro conversando e decidindo o que nós vamos fazer. Porque Shakespeare é isso, né? Se não fosse Shakespeare, teríamos uma peça só acontecendo no mundo inteiro. Não. É milhões todos os anos, né? Cada um trazendo uma percepção. E essa é a beleza. Então nós estávamos aqui, Lua e eu, né? Pô, o que nós vamos fazer, né? Quem é esse Macbeth? Eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que é o assassinato que o deixa louco. Não é os desejos, né? É o assassinato. Acho que a grande rubrica dessa peça é o a parte. Se você pega o texto do teatro, ele tem a parte o tempo todo. É o tempo todo o ator aqui, tal, e de repente... Mas tal... São aqueles pensamentos involuntários que nós temos. Todos nós temos pensamentos involuntários o tempo todo. Maus, às vezes, mas eles não nos fazem maus. Eles só são pensamentos, só são desejos. Só que Macbeth e Lady Macbeth se deixaram levar por alguns deles. Ele falou, pô, esses daqui a gente vai assumir e realizar. E eu, assim, acho que a nossa construção foi essa. Beleza, o que os tornou loucos foi assumir esses desejos e dar cabo nisso, né? Ir ao ponto de matar um rei, que é a maior de todas as coisas que poderia existir naquela época, né? Onde já se viu matar um rei. Ir contra os seus princípios cristãos, né? Concorrer ao inferno, como ele fala no texto. Então, eu acho que é isso, né? A questão que nós colocamos no início da peça, eu acho que culminar o ato do desejo tornou louco. E, visivelmente, né, a nossa construção foi caminhando paulatinamente para essa loucura aí. Sem dúvida.
dúvida. Você falou, inclusive, que ele matou o rei, que era o que havia de maior na época. Ele até comenta que era um rei, que era um primo, que era um hóspede, que era um bom rei. Não era nem um rei, assim, malvado, né? Um rei tirânico, era um bom rei. E o assassinato do rei, que era uma vítima inocente, isso vai transgredindo muito ele. Mas uma coisa que você diz é o seguinte, Gustavo, você comentou assim, ele assassina, ele concede, ele corre para o assassinato desse rei. Eu fico com a impressão, e agora eu queria até ouvir um pouco a Lady Macbeth, que brilhou muito, usou todos os recursos de expressão facial possíveis ali, foi excelente, minha esposa adorou. Uma coisa que eu fico com a impressão da Lady Macbeth, eu comentei isso com a esposa do lado, eu falei, não é possível que exista uma pessoa má assim na vida real. Né? Por quê? Isso eu acho que é uma coisa que o Shakespeare mostra pra gente. O Macbeth, ele deseja, mas ele hesita. O desejo fica na cabeça dele. Ele tem um momento que ele diz com todas as letras que ele desejaria que pudesse ter a coroa e cometer o assassinato sem consequências, né? Mas a Lady Macbeth, desde o início, ela lê a carta e o desejo nasce nela. Ela lê a carta e ela já viu o que tem que acontecer e teme que o marido hesite. Você, Lady Macbeth, o que você achou dessas motivações dessa vilã que rouba a cena, que é brilhante? Ela, desde o início, não hesita na mente e está disposta a fazer. O Macbeth tem um pouco... ele tem que vencer o fazer. Ele deseja, mas ele tem medo de fazer. A Lady Macbeth é muito decidida. Queria ouvir um pouco de você que encarou ela. Na minha construção, a primeira vez que eu peguei para ler, eu fiz até participei de um podcast com o Gustavo, eu fiz uma Lady Macbeth completamente diferente da que eu trouxe aqui. Quando a gente pegou para ler, para estudar o texto, e eu sentei com o Gustavo, vamos entender quem é essa Lady, quem é o Macbeth. Eu comecei a criar uma empatia por ela, que eu falei, não, ela não é malvada. Ela não é malvada, de forma alguma ela é malvada. Ela é uma mulher que está numa sociedade completamente patriarcal, que, assim, a mulher, ela pertencia aos pais e ao irmão, e aí quando casava, ela, né, virava posse do marido. Então, ela é uma mulher ambiciosa. Isso tá nela, tá no sangue dela, ela sempre foi. E, assim, ela tá ali para servir o marido dela. Então, ela vive numa época de servidão. Eu pensei assim, cara, é isso. Quando ela recebe a carta ali, e ali tá, claramente, ela ficou feliz, porque claramente tá o desejo do Macbeth ali na carta. Ela fala, gente, e ela vê no desejo dele uma oportunidade de pôr em prática o que ela quer, a ambição que ela também quer chegar no poder, ela quer isso, e ela vai ajudar o marido de todas as formas possíveis. Então, ali é uma ambição com uma ganância, mas, assim, ela não é maldosa. A partir do momento que ela faz aquela reza, que ela entrega a feminilidade dela, né, para os espíritos, ali ela está pedindo, não é que eu quero ser malvada, mas eu quero colocar o meu plano em prática, porque eu sei que o meu marido, ele não tem, ele transita entre o sim e o não, o querer e o não querer, e não, comigo não, eu tenho ambição e eu sou gananciosa, eu vou ajudar meu marido nessa, até o fim de tudo. E aí... Ela praticamente reza pro diabo nessa cena, né? Que engraçado. Cara, pra mim, é uma verdadeira história de amor, porque os dois estão ali cúmplices, sabe? Ela compra o desejo dele e ajuda ele a colocar em prática. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Tem uma coisa que eu acho massa, né, Lua, que a gente até conversou, o Macbeth, ele tem um crescimento partindo desse não desejo ao desejo, né, e a Lady Macbeth tem um decrescimento partindo desse desejo ápice ao arrependimento, né, então, os dois fazem como que isso, né, se cruzam em um momento e se trocam. Um leva ao outro. Quando um não tá com desejo, o outro leva. Quando um tá sem desejo, o outro leva. Exatamente. Tanto é que ela começa a entrar em declínio, assim, quando ela percebe que ele tá se sobressaindo, né? Que agora os desejos são dele, e é ele quem vai atrás, é ele quem vai...
E ela não consegue lidar com isso, que ela, opa, esse é o meu papel, calma. E ela já não conhece, não é o mesmo Macbeth, ele tá pensando por si só. E ela fala, opa. E hoje eu comentava com o Gustavo de um livro chamado Shakespeare, Teatro da Inveja. É um autor crítico literário chamado René Girard, ele é francês, ele comenta a teoria dele. Eu lembrei desse livro porque o nome é Macbeth, Ensaio do Desejo. E o autor, nesse trabalho sobre Shakespeare, ele tem uma teoria chamada desejo mimético. A teoria que diz basicamente o seguinte, que o que cria a violência é o desejo. É uma coisa até meio óbvia, em um certo sentido. Mas é uma coisa mais sutil. Eu elejo para mim um modelo. No caso do Macbeth, rei. Eu quero ser rei. É um desejo ser um rei. Até aí, nada demais. Mas em determinado momento, segundo o René Girard, quando você se deixa levar pelo desejo mimético sem perceber, o que antes era o seu modelo se torna um objeto de cobiça. Eu desejo o que ele tem. Ele tem a coroa. A gente vê isso acontecendo com o Macbeth. Ele deseja a coroa do Duncan, logo preciso remover o Duncan e deixar a coroa para mim, né? Mas ele hesita. A coisa que o René Girard, desse autor, diz é o seguinte: o sistema do desejo mimético quebra, ele é destruído quando a vítima é reconhecida como inocente. Se a vítima é reconhecida como inocente, esse mecanismo desaparece. Porque normalmente a gente tende a culpar aquele que tem o que a gente quer. A gente tende a arrumar motivos para, esse cara tem isso aí, mas ele não merece. Esse cara tem isso, mas não deve ser justo. Esse cara tem isso, não é possível que ele tenha conseguido isso justamente. Enfim, acontecem essas coisas. Quando você reconhece que o cara é inocente, aí não, realmente. O problema do Macbeth é que ele sabe que o Duncan é inocente. Eu fico com essa impressão, porque ele diz, ele é um rei bom, ele é meu primo. A Lady Macbeth também sabe que o Duncan é inocente, mas ela não liga, né? Tudo bem, ele é inocente, mas você tem que fazer isso, meu amor. Ela quer isso mais que tudo. Para ela não existe o voltar atrás. Não tem. Tanto é que tem uma parte que o Macbeth fala, não, a gente precisa voltar atrás, né? O pessoal tem uma imagem boa de mim. Ela, não, tá louco? Como assim, né? Você quer isso. Só que, perceba, essa é a coisa que eu acho interessante. Essa teoria do desejo mimético diz que é um pouco antinatural a gente reconhecer que a vítima é inocente e continuar. A gente não tem justificativa para agredir essa pessoa. Ela é inocente. Agredir um inocente é uma coisa que agride a gente, né? Eu acho que é isso que o Macbeth mostra bem, né? Tanto o Macbeth quanto a Lady Macbeth sabem que o Duncan é inocente, mas matam ele mesmo assim, né? É uma coisa assim que a gente... Pensamos em um psicopata quando pensamos nisso. O Macbeth aparentemente não era psicopata no início. Ela coloca o desejo do marido e a vontade dela acima de tudo. E assim... Exato. E aí, não importa se é inocente ou se não é, ela vai fazer. Ela se propôs a fazer isso. Ela deu a feminilidade dela para os espíritos. Então, sim, assim, ela abriu mão, né? Abriu mão meio que da natureza dela mesmo, né? Tipo... disso, renunciou a isso para poder fazer algo que um ser humano normal não seria capaz de fazer. Né? Exatamente. Aí, a última coisinha que eu acho que eu fiquei pensando que diz respeito a essa questão do desejo é o seguinte: uma coisa que acontece com eles quando eles rompem essa barreira e matam o inocente é que eles não conseguem mais dormir. Né? A Lady Macbeth fica sonâmbula. O Macbeth fala, Macbeth matou o sono. Uma coisa que tira o nosso sono não é o desejo? Todos os desejos, de alguma forma, tiram o nosso sono. Eu acho que vocês perderam o sono aí, preparando e desejando uma boa apresentação de Macbeth. Quando a gente está trabalhando numa coisa que a gente deseja muito, a gente às vezes perde o sono. Nossa, estou com sono. O desejo amoroso, né? A pessoa sonha com a pessoa amada e perde o sono. Quando eles se deixam vencer por um desejo arrebatador e se rendem a isso e transgridem essa barreira da humanidade, parece que eles nunca mais vão dormir. Ela fica sonâmbula, ele fica completamente louco e diz, não, Macbeth jamais voltará a dormir, Macbeth matou o sono. Né? Esse aspecto da perda do sono eu acho que é uma coisa muito metafórica, muito simbólica, muito interessante. Você falou a palavra, Dan, metafórico. Ele não é a palavra em si, né? O Shakespeare é metáfora da primeira letra ao ponto final da obra, né?
sonho, quando fala que perdeu o sono, é muito mais do que simplesmente o ato em si de perder o sono. Né? Você perdeu a paz, o sono inocente, o sono depois de um dia de trabalho, o sono que nos revigora, é perder tudo isso, é perder a dignidade do trabalho, é perder a inocência, né? Não tem. Vocês terem uma ideia, no estudo de texto, porteiro parece que é um texto aquém ali no texto. E de repente a gente estava, nossa, mas olha a metáfora que ele colocou aqui, se referindo à Macbeth aqui, a Macbeth aqui, a Lady aqui. Cara, tem tudo. Qualquer letrinha é uma metáfora. E eu acho que também uma parte da pesquisa, e essa parte é muito doida, né? Eu me debati numa parte freudiana, né? De Freud, que ele fala, nós não desejamos, né? O desejo em si não é o auge. Nós desejamos o sentimento que nos dá as coisas. É aquilo que nós buscamos, né? O desejo em si é só algo que vem, mas o que nós ansiamos, o que nós buscamos é aquele sentimento, aquela emoção ao receber algo a partir do desejo. Nós, na nossa pesquisa, né, percebemos e definimos, né, na nossa montagem, que para a Lady Macbeth e para Macbeth, ser rei já era uma opção há tempos. Nós já queríamos isso, ser rei. De repente, vem as bruxas e nos fala sobre ser rei. Pum, todos os pensamentos começam a vir aqui na cabeça. E para concretizar aquilo, me vem, fala que eu vou ser Caldor e eu recebo Caldor. Me vem a sensação gostosa da realização daquele desejo. Né? E aí Freud explica isso, que a gente começa a buscar mais e mais e mais realizações, porque aquele desejo é gostoso. No caso deles, inclusive, quebrando a barreira de um inocente, matando, né? Por quê? E é interessante, aí eu passo a bola aí para a Lua, é interessante que Macbeth tá aqui, ó, não vou, ele é inocente, tal. Ela não consegue convencê-lo de forma da inocência, consegue convencê-lo de forma prática. Ó, a gente vai fazer isso, e nada vai dar errado. Convence ele pela lógica, não pelo coração. O coração vai ser conquistado depois, né? Com o decorrer. Ela tem vários gatilhos ali na ponta da língua para... Não, você não vai parar, não. Você vai fazer sim. E aí, no final, eles não dão conta porque, assim, tem uma linha entre o desejo e você realmente chegar nas vias de fato, né? Quem garante que a Lady já planejou algum assassinato alguma vez, algum dia? Então, assim, aquela culpa moral, que nunca mais vou dormir, tem, né? Que é você desejar e querer e fazer, porque ela estava ali, mas ela estava fazendo para ele fazer. Não para ela ir matar de fato. Quem diria que o velho ia sangrar tanto? É diferente quando você está ali concretamente no negócio. Não é mais um desejo de salvação, é uma realidade. Exatamente. E apenas sobre essa questão metafórica, a última metáfora que eu acho que permeia legal essa peça, tem a ver com isso, é que ela é uma peça noturna. Vocês acertaram muito em colocar tudo no escuro, né? Uhum. É no escuro que acontece o assassinato do rei, é no escuro que você se encontra com as bruxas, né? É uma peça noturna. Pensando em um ensaio sobre o desejo, eu penso que a noite é justamente o palco por excelência dos desejos livres, desordenados, sem limites. É a noite onde acontece a bebedeira, é a noite onde acontecem as orgias, é a noite onde acontecem os amores ilícitos, os adultérios, as embriaguezes, os excessos. Né? É um lugar onde o desejo está solto, mas deixa uma ressaca, né? É a coisa que o desejo nunca é de graça. Desejaríamos que fosse, né? O Macbeth deseja que não tivesse nenhuma consequência o assassinato. Parece que essa ressaca aparece muito no Macbeth, na Lady Macbeth. Mais uma vez a metáfora do porteiro, né? Genial. Pois exato, o porteiro, aquele ali que eu falo fantástico. A minha esposa achou o máximo, ela riu pra caramba, ela rindo alto. Não lembro se nessa tradução usa isso, mas numa tradução meio tem uma cena que eles estão comendo, eles falam, a gente não dorme mais, a gente come com medo. Quando eles são reis, quando o desejo se realizou, parece que chega o momento seguinte onde deixa a consequência. Né? O desejo solto, do jeito que eu queria, cobra algo de mim. Eu acho que valeria a pena, enfim, comentar essa questão da noite como o lugar dos desejos soltos e a consequência que tem o dia seguinte, né? Não é só noite. Sim. E vale ressaltar, né, que o objetivo não é negar os desejos, porque não tem como. É um ato involuntário. É uma realidade. E está na noite, tá tudo bem estar na noite, né? Tanto que Macbeth, na primeira vez que ele vem o desejo do assassinato, ele fala, estrelas parem de brilhar, não mostrem esses meus desejos mais profundos. Então nós temos
a autonomia de negar os desejos ruins que nós temos. Não há maldade em ter esses desejos, acontece, é involuntário. Mas nós temos a liberdade disso não se tornar vias de fato, de não conceber esse desejo. E eu aproveito, Dan, e aí a gente termina, para não estender o tempo de todo mundo. Você faz uma análise no seu perfil do Instagram maravilhosa sobre as bruxas, né? Traz um pouco também pra gente. Aproveita que tem uma aqui entre nós também, a Lua checando com a Lady. Fale assim rapidamente aí o que você acha sobre essas bruxas, né? A função delas na história. A Lady Macbeth rouba tanta cena que eu até esqueço que a Lu também foi uma bruxa, né? A Lady Macbeth é mais bruxa do que as bruxas, em certo sentido. Eu acho essas personagens são muito interessantes porque a bruxa não é desse mundo, né? Macbeth, até a Lady Macbeth, que é uma pessoa assim inacreditável, eles ainda são humanos. As bruxas elas trazem esse elemento meio mitológico, mítico, né, lendário. Shakespeare escreveu uma tragédia, né? Mas as tragédias elas foram inventadas, com curiosidade, né, na Grécia Antiga, como cerimônias religiosas a Baco, Dionísio, um deus bastante ligado ao desejo. Ele é o deus da embriaguez, dos desejos soltos, né? As bruxas na peça, aí não apareceu a personagem da Hécate, mas elas servem a Hécate na peça originalmente, que é uma deusa grega. Esse sentimento trágico, essa atmosfera trágica dos gregos, envolve muito essa ideia de que o ser humano, ao contrário do que o Gustavo falou, né, nós sempre temos a autonomia de negar nossos desejos. Os gregos tinham o entendimento de que nós temos uma certa autonomia, mas os deuses estão sempre jogando com a gente. No fundo, nós não somos realmente livres. As bruxas quase negam a liberdade do Macbeth. Quando elas aparecem, pum! Parece que agora eu sou vítima da profecia delas. Então não tenho mais vontade própria. Elas servem a uma deusa grega, que é essa imagem da tragédia do homem que é sempre um joguete nas mãos dos deuses, não é completamente livre, e elas parecem que suspendem a liberdade do Macbeth e colocam ele numa tragédia. A tragédia de Macbeth é a tragédia do próprio Macbeth. É ele que morre, ele que se dá mal no final, né? Vale a pena só ressaltar uma última coisa quanto a essas coisas das bruxas e da tragédia clássica. Hécate é uma deusa grega e elas servem a Hécate, a deusa grega. E Hécate era a deusa filha da noite, a deusa da bruxaria, e ela era filha de Nyx, que era a noite. Então a noite está aí, brincando com os personagens que no escuro ficam confusos e não conseguem enxergar direito, não sabem o que fazer, e só vai fazendo e é levado por aquele ímpeto. Parecem um pouco joguetes, sem liberdade. Enfim, já que você levantou a bola para falar, Gustavo, falei. Então, essa é isso aí. Metáfora que perpassa essa obra de uma forma tremenda. Dan, muitíssimo obrigado. Lua, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, né, gente. Muito obrigada. E é isso, vamos conversar mais, né? Quem ainda está aí, dia 19, amanhã, sábado, domingo, temos apresentação ainda, dia 25, quinta que vem, mais uma. E terminamos a temporada na sexta, dia 26. Sim, compartilhem, divulguem. Uma honra. Vamos divulgar bastante, gente. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Todo o apoio a essa iniciativa maravilhosa. Grande abraço. Valeu, Dan. Valeu, gente. Tchau, Dan. Obrigada.